faculdade pública é mais fácil passar em medicina? Vamos falar aqui sobre isso? Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina e nesse vídeo aqui vou te mostrar qual que é a forma mais fácil de você conseguir sua aprovação em medicina em menos de um ano em faculdades públicas. Vamos falar aqui sobre isso. Olha só, gente, não sei se você sabe, mas existem diversas faculdades públicas estaduais, federais e diversas provas. Então eu posso entrar pelo Enem, eu posso fazer um vestibular próprio e é importante que você entenda isso. O Enem, ele geralmente é destinado para os vestibulares de faculdades federais, né? Então, boa parte das faculdades federais, elas usam a prova do Enem e aí você se candidata ali pelo SISU para concorrer a uma vaga. O Enem ele é composto por uma banca, na verdade não necessariamente uma banca, mas um composto, literalmente, né? Então tem algumas bancas de 3 a 4 bancas que elaboram essa prova, passa por todo um processo e o Enem tem várias alterações, certo? É uma possibilidade. Outra possibilidade é você fazer provas de bancas específicas que fazem os vestibulares das estaduais. Vou dar exemplo aqui. FUVEST, ela faz o vestibular de medicina da USP. CONVEST, ela faz o vestibular da Unicamp. Nós temos ali, das públicas, né? Nós temos a VUNESP. A VUNESP, ela prepara o vestibular de 5 faculdades públicas. Então, olha só, FUVEST prepara 1, CONVEST prepara 1, a VUNESP prepara 5. Então, se você me perguntar, Débora, qual que é a forma mais fácil de passar em medicina em menos de um ano numa pública? Com certeza é se preparar para o vestibular da VUNESP. Por quê? Porque eu tenho 5 faculdades onde tem o maior número de vagas, então, automaticamente, maior quantidade de vagas, menor concorrência, automaticamente me dá mais chance de aprovação. E outros benefícios que eu vou falar aqui com vocês. Débora, quais são essas 5 faculdades? Olha só, nós temos a famosa Unesp, que fica em Botucatu, temos a FAMERP, que é Ribeirão Preto, FAMEMA, que é em Marília, o EA, que é no Amazonas, e temos a Unifesp, que é em São Paulo. Débora, mas a Unifesp é federal? Sim, é um sistema misto. Débora, se eu estudar para uma, eu consigo passar em todas? Com certeza não. São todos vestibulares distintos. Da mesma forma que se você estudar para a USP, você não necessariamente vai passar na Unicamp. Se você estudar para a Unicamp, não necessariamente vai passar na Unesp. Você precisa focar. Então, a primeira coisa é foco. Você vai precisar escolher uma banca para que você estude. Vantagem de prestar o vestibular de medicina da VUNESP. Dentro da banca VUNESP, nós temos um conteúdo base padrão. O que é isso, Débora? O conteúdo base que vai ser cobrado em todas as provas dessa banca. Então, tem conteúdo que vai cair nas 5 provas. Então, quando você estuda esses conteúdos, você estuda conteúdo de 5 vestibulares de medicina. E não é uma verdade para as outras. Por exemplo, tem conteúdo base da banca VUNESP que não é um conteúdo base da FUVEST ou da CONVEST. Então, isso é importante você saber. Então, quando eu estudo o conteúdo base da banca VUNESP, eu estudo o conteúdo base de 5 faculdades públicas. Então, Débora, é tudo igual? Não. Existem particularidades. Vou dar um exemplo aqui. Probabilidade é um conteúdo base da banca VUNESP que vai cair nas 5 provas. Só que a questão de probabilidade da Unesp é diferente da FAMERP, que é diferente da Unifesp, que é diferente da UEA e, consequentemente, da FAMEMA. Você tem o conteúdo base e aí depois que você tem o conteúdo base, entendo ali as questões, estudo focado da forma que cai. Débora, eu vou prestar em 5, então eu tenho que conhecer as particularidades. Como que cai probabilidade em cada uma delas? Porque cada uma tem as suas possibilidades, ok? Débora, eu vou prestar 3, então eu só estudo o conteúdo de probabilidade dessas 3. O que você ganha? Você ganha uma possibilidade, um número maior de vagas para concorrer e reduz conteúdo. Então você se prepara para conteúdo base, seleciona as faculdades que você vai fazer e estuda focado somente naquela forma que vai ser cobrado. Além disso, você tem uma vantagem. Tem conteúdos específicos de cada prova. Se você focar no conteúdo específico de uma banca, a linguagem, muita coisa é semelhante. Então o que acontece? Faz com que você consiga filtrar,
separar muita coisa e aí você vai conseguir gastar toda a sua energia em uma única banca. O que acontece quando eu faço isso? Eu tiro tudo que é excesso, tudo que é conteúdo extra. Então, se não vai cair nessa banca, eu elimino. Faz com que eu ganhe tempo, eu tenha mais tempo para fazer exercícios, eu tenha mais tempo para fazer simulado, que eu consiga montar um padrão de resolução, de eu conhecer critério de correção. Tem diversos benefícios. Então, nunca esqueça de uma coisa, quanto mais, isso é muito importante, gente, é sacada, tá? Quanto mais focado, quanto mais direcionado, quanto melhor estiver ali meus estudos, mais direção eu tiver, muito mais chance de ser aprovado. Aí segue uma perguntinha bacana para você. Depois, deixa nos comentários aqui. O que é mais importante? Velocidade ou direção? Vamos pensar sobre isso? Débora, velocidade é importante. Sim, se tiver na direção certa. Se você tiver muita velocidade na direção errada, infelizmente não é bom. Você pode... Imagina um carro, né, numa pista. Se eu tiver muita velocidade de frente com o morro, não vai dar muito certo. Agora, se eu tiver muita velocidade numa pista livre, aí ok. Quando você estuda focado numa banca, você tem velocidade e uma única direção. Então, a pergunta que chegou para mim lá no Instagram, que eu vim aqui responder, era: qual que é a forma mais fácil de passar em medicina em menos de um ano na faculdade pública? Sem sombra de dúvidas, é estudando para os vestibulares da banca VUNESP. Tá, Débora, fala um pouquinho para mim sobre esses vestibulares. Vamos entender um pouquinho? Nós temos aqui a Unesp. Ela é composta por 3 provas. E aí pode ter novidade no próximo ano, é importante você ficar ligadinho nisso. A primeira prova tem 90 questões objetivas, é uma prova nível 2, ela é conteudista, ela é interdisciplinar, é uma prova para quem treinou, para quem conseguiu, para quem realmente está estudando para ela, por conta da quantidade de conteúdo, pelas características, pelo perfil de questões, ela é diferente de todo o resto. No segundo dia, nós temos a segunda fase, né? Pode ser questões objetivas ou dissertativas. Por conta de tudo que aconteceu no nosso país, a Unesp tem aí, já ao longo de 3 anos, vestibulares onde a segunda fase é objetiva. Vai ser para sempre objetiva? Provavelmente não. Então, qual que é a dica? Treine questões dissertativas dentro do critério de correção da banca da Unesp. Por quê? Se você foi surpreendido no final do ano com o edital falando que a prova vai ser dissertativa, você já está pronto para isso. Se não, a objetiva, como você está treinando para a primeira fase, você faz tranquilamente a segunda, ok? Uma dica de ouro. Redação é a terceira avaliação da Unesp. É uma prova diferente, inclusive, gente, muito bacana isso. O critério da Unesp, o perfil de redação da Unesp é diferente das outras provas da VUNESP. Então é muito importante você conhecer essas características, ok? Nós temos a Unifesp, uma prova nível 3, ímpar. Em que sentido, Débora? Se você não estudar para ela, pode esquecer, ok? É uma prova exigente que exige que o aluno realmente estude e foque naquele vestibular. A Unifesp, ela tem a primeira avaliação, que é pelo Enem, não usa TRI, isso é importante para você saber. Por quê? Porque as outras federais que usam TRI, é importante que eu tenha consciência do que é uma questão fácil, o que é uma questão difícil, o que é considerado, porque o TRI vai interferir na minha nota. Não é o caso da Unifesp, é ponto a ponto, é número de acertos. Então, você tem o Enem, onde você precisa ir muito bem. O aluno que quer passar na Unifesp, ele tem que atingir aí pelo menos 145 pontos no Enem. Então, isso é um valor significativo. E a segunda fase são aí as questões específicas das disciplinas e uma redação que também é muito específica. Gente, Unifesp não aceita, ela é ciumenta. As públicas, de uma forma geral, são faculdades ciumentas, né? Você tem que estudar ali muito critério, tem que usar muitos conteúdos específicos. É uma prova que exige que você realmente se dedique para passar. Além da Unesp e da Unifesp, nós temos a FAMERP, que também é uma prova nível 2, porém muito diferente da Unesp. Muita gente confunde, né? Unesp é nível 2, FAMERP é nível 2, então eu posso estudar para as duas da mesma forma. Não. Conteúdos distintos. Tem conteúdo que só cai na FAMERP, tem conteúdo que só cai na Unesp. A prova da Unesp não é igual à da FAMERP,
tá? Ela tem o mesmo nível. O que significa isso? Alguns perfis semelhantes. Também é conteudista? Sim. Também tem essa questão de ter mais interpretação? Sim. Só que a FAMERP é um pouco menos que a Unesp. Conteúdo padrão ali, que é foco da FAMERP, é o mesmo da Unesp? Não. Ok? O jeito de cobrar as questões, elas são iguais? Também não. Elas têm o mesmo conteúdo específico? Também não. Então é importante você entender que apesar de ter o mesmo nível, tem ali algumas particularidades. Porém, o conteúdo base da Unesp, da FAMERP e da Unifesp é o mesmo. O que que muda? Como que isso aparece para mim? Como que isso cobra? Qual que é a âncora? Qual que é o comando dessas provas? Isso é importante. E nós temos duas provas de níveis 1 pública dentro da Banca FUNESP, gente, nível 1, prova direta, objetiva, nível de dificuldade um pouco mais baixo, então é uma prova maravilhosa aí para quem quer prestar. FAMEMA, uma prova ali com 40 questões objetivas e 8 dissertativas e uma redação, também exigente, porque para passar tem que gabaritar ali ou chegar bem próximo disso, mas é uma prova nível 1. Se você quer passar em medicina em menos de um ano, tá aí uma boa prova para você cogitar a possibilidade de fazer, tá? E a outra é a UEA, que fica no Amazonas. A prova da UEA, ela é destinada, né, ela é mais focada para os alunos da região, então é importante você entender isso. Ampla concorrência, tem um número reduzido de vagas, tem uma nota de corte alta e tem um número de questões aí bastante elevado. Também tem questões da primeira fase objetivas, segunda fase também objetiva, e na UEA já era objetivo, não mudou por conta da pandemia, e uma redação. Gente, conhecer perfil, conhecer característica é decisiva para a sua aprovação, mas sem sombra de dúvidas, ter 5 faculdades com o mesmo conteúdo base te dá muito mais chance de conseguir a aprovação em medicina. Se você quer passar em medicina em menos de um ano na faculdade pública, sem a menor sombra de dúvidas, VUNESP é a melhor opção para você. Beleza? Ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre os vestibulares dessas faculdades, sobre a banca VUNESP, sobre o critério de correção? Deixe aqui nos comentários, porque vai ser um prazer enorme responder a sua pergunta, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou e você gostou, já curte, compartilha, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!